Um certo jovem por nome de Davi, de apenas 13 anos de idade, ele deu um desejo no seu coração de servir as pessoas, de prestar serviço às pessoas. Ele decidiu em procurar os seus vizinhos, principalmente aqueles mais necessitados, entre eles viúvas, pessoas de idade, e estarem cortando a grama dos seus vizinhos, como uma forma de servir, como uma forma de ser servo. Aí isso nos remete à palavra de Deus, quando Jesus, ele disse aos seus discípulos que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E um dia antes da sua morte, a Bíblia diz que Jesus, ele faz um jantar com os seus amigos, com os seus discípulos, e naquele jantar, Jesus, ele pega uma toalha, cinge, coloca a sua toalha ao redor do seu corpo e vai servir aos seus discípulos. A Bíblia diz que enquanto ele estava ali, ele coloca uma bacia com água e vai lavando os pés dos seus discípulos. A Bíblia mostra que Pedro interpela e diz: Senhor, o Senhor não deve me lavar. E a Bíblia diz: Pedro, se eu não te lavar, Jesus falando, você não tem parte comigo. Aí Pedro disse: então não lava só os pés, lava os pés, as mãos, braço, a cabeça, me lava tudo. Aí ele disse: não, na verdade vocês já estão lavados, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Mas vamos lá. Então, hoje a palavra de hoje é servir alguém. Aí a minha pergunta é: você já serviu alguém? O que você pode fazer para ajudar outras pessoas? Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor, tudo bem com vocês, família, tudo bem? Mais um devocional diário da AD Holinés. Hoje é dia 6 de abril de 2025 e a palavra de hoje é o desafio para servir alguém. E está aí a história desse jovem chamado Davi. Agora vamos para 1 Samuel capítulo de número 4. No livro de Samuel, capítulo de número 4, a Bíblia diz que os filisteus preparam-se para guerrear contra o povo de Israel. O povo de Israel, em contrapartida, também estão preparados para lutar contra os filisteus. E nessa empreitada de um guerrear contra o outro, a Bíblia diz que os filisteus mataram 4.000 soldados israelitas. Os soldados voltam tristes, angustiados, e eles oram ao Senhor, clamam ao Senhor e dizem: Senhor, por que nós perdemos essa batalha? Aí alguém no meio deles dá a ideia: vamos fazer o seguinte, vamos pegar a arca do Senhor, e levar a arca do Senhor, porque se a gente leva a arca do Senhor, o Senhor está conosco, porque a presença dele está figurada na arca. Então a Bíblia diz que eles levaram a arca do Senhor para o campo de batalha. Lembre-se que no capítulo anterior, ontem, nós lemos sobre os filhos de Eli, que eram filhos de Belial. Eles estavam em contra a Deus, eles estavam fazendo muita coisa errada, e a Bíblia diz que Deus havia enviado o profeta, Deus havia orientado Eli a que os filhos dele não fizessem mais isso, mas a Bíblia mostra que os filhos de Eli não queriam ouvir Eli, e o texto bíblico diz porque Deus queria matá-los. Então aí, agora no capítulo número 4, os filhos de Eli, Ofni e Finé, que eram sacerdotes, dá a ideia também de levarem a arca do Senhor para o campo de batalha. Quando aquela arca chega no campo de batalha, a Bíblia mostra que houve um grande alvoroço. A Bíblia diz que os soldados israelitas todos ficaram, alegre, contente, que eles gritaram tanto que a terra chega a tremer. Isso é o que a Bíblia diz, e eu creio, é verdade, a terra chegou a tremer. E os filisteus, quando ouviram aquele brado, quando ouviram aquele grito, começaram a dizer: que barulho é esse? Que barulho de alegria é essa no meio do povo de Israel? Aí alguém disse: olha, é a arca do Senhor que está ali agora no meio deles. É a arca do Senhor que veio para o meio do exército. Aí o povo houve um grande medo agora dos filisteus, onde eles começaram a dizer: quando a arca do Senhor se faz presente, é um perigo. Por quê? Porque Deus está presente com eles. E o texto bíblico diz que houve muito medo entre os filisteus, um medo tão grande, aquele apavoramento saiu por toda a região ali, o medo deles. E a Bíblia mostra que eles disseram uns para os outros, os filisteus começaram ordenando: olha, filisteus, esse Deus aí é o mesmo que tirou Israel do Egito, é o mesmo que massacrou a Faraó, é o mesmo que deu vitória a esse povo. Então olha, dessa vez
vocês, filisteus, têm que lutar mais do que nunca. Como vocês nunca lutaram, dessa vez vocês têm que lutar. E a Bíblia diz que os filisteus partiram para cima de Israel. E agora mataram 10.000 soldados de Israel. E no meio desses 10.000 soldados, mataram também Ófines e Finéias. Mataram e pegaram a arca do Senhor e levaram embora. Que tristeza. Aí nessa empreitada, o povo volta, todo mundo chorando, o povo de Israel voltando do exército. E um dos jovens corre, né? E vai muito longe, corre para dar a notícia ali. Ele entra dentro da cidade com a roupa rasgada, vestido com pano de saco cheio de poeira, cheio de cinza no corpo. Então aquilo já mostrava que o povo de Israel havia perdido a batalha. Quando Eli recebe a notícia, olha ali, levaram a arca do Senhor e mataram teus filhos Ófine e Finéias. A Bíblia diz que naquele momento Eli era forte, era gordo. Eli dá um ataque nele e ele cai da sua cadeira. E quando ele cai da sua cadeira, o texto bíblico diz que Eli, ele naquele momento muito gordo, sentado em uma cadeira, ele cai e quebra o pescoço e morre. E o texto bíblico diz que ele não morreu por causa dos filhos dele. Ele morreu porque levaram a arca do Senhor. Vamos lá. Aí a Bíblia diz que a esposa de Finéias, de Ófines, estava grávida, né? A mulher de Finéias estava grávida. E quando ela descobriu que o seu marido também morreu, ela dá à luz a um filho. Foi rápido, deu as dores e ela deu à luz a um filho. E o filho nasceu e ela começou a perder o fôlego para morrer. Então ela disse para as parteiras: coloque o nome do menino de Icabote. Icabote quer dizer: foi-se a glória do Senhor, foi-se a glória do Deus de Israel. E dito isso, ela morreu ali no parto. Acabando aí o capítulo número 4. Agora vamos ao capítulo número 5. A arca do Senhor agora foi levada pelos filisteus. E eles pegam a arca do Senhor e põem dentro do templo de Dagom. No dia seguinte, algumas pessoas vão ver, né? Mais ou menos, era um troféu. A arca de Deus lá no templo de Dagom, para os filisteus, era como se fosse um troféu. Nós destruímos a Israel e nós destruímos o Deus de Israel. Era como se fosse um troféu. E aquele troféu é colocado em cima, na mesma prateleira, no mesmo templo do Deus de Dagom. Só que a Bíblia diz que no dia seguinte alguém vai olhar, né, para olhar o troféu. E quando chega lá, Dagom estava caído no chão. Eu não sei, à noite, ó, o tapa de Jeová nele, né? Muito bem, pegaram Dagom e colocaram lá. No dia seguinte aconteceu a mesma cena, agora só que diferente. Dagom, além de estar caído, estava com o pescoço quebrado e as pernas quebradas, o braço quebrado, tudo longe do outro. Eita Deus guerreiro! Muito bem. Aí o povo ficaram com medo, assombrado. Isso é o Deus de Israel. Aí começou a surgir pragas no meio deles, tumores, os homens ficaram doentes e começaram a morrer gente. Aí disseram: é a arca do Senhor que está no nosso meio. Nós precisamos arrumar um jeito de tirar essa arca daqui. Então levavam a arca para uma outra cidade. Quando chegava naquela outra cidade, o povo ficava tudo com medo, a doença vinha e aquela praga de novo. Aí eu pegava e ia para outra cidade e começou a morrer um monte de filisteu. Aí alguém disse: nós temos que tirar a arca daqui. Chamaram os sacerdotes dos filisteus, chamaram os adivinhos, chamaram algumas pessoas e disseram: como é que a gente vai fazer para tirar a arca daqui? Eles disseram: olha, faz o seguinte, pega 2 vacas, faz uma carroça, pega a arca do Senhor, coloca em cima dessa carroça, põe a vaca, né, para guiar. Mas não manda só, manda uma oferta pela culpa do pecado de vocês. Manda uma oferta, né? E a oferta tem que ser o quê? Era muitos ratos, houve uma praga de rato ali no meio dos filisteus. Então faz 5 ratos de ouro, né? Simbolizando essa praga que houve em nosso meio. Também faz 5 tumores desse que está acontecendo nos homens, tumores malignos. Faz 5 tipos de tumores, mas de ouro. E isso vai servir como oferta pelo pecado de vocês. Coloca junto com as vacas, né, perto da arca e manda embora. Se a arca e a vaca for conduzir para Bet-Semes, nós entendemos que Deus perdoa os nossos pecados e nós direcionamos a arca para o lugar certo. Se a vaca voltar, a gente vamos entender que essa praga e esse rato que está em nosso meio é apenas simples coincidência. E assim fizeram. As vacas foram em caminho a Bet-Semes. Aí eles disseram: realmente,
era caminho de Deus. Quando chega em Bet-Semes, ela entra no campo de Josué. Quando chega lá no campo de Josué, eu acho muito interessante. Quando ela chega na arca de Josué, capítulo aí de número 6, né? Eles vão levando aí para a arca, para o campo de Josué. Perto de uma grande pedra, as vacas param. Quando as vacas pararam, alguém ouviu e viu também a arca e disse: a arca do Senhor, a arca do Senhor. E houve um grande júbilo, pegaram a vaca, mataram a vaca, pegaram a carroça, quebraram a carroça e colocaram fogo naquelas madeiras da carroça e pegaram a vaca e ofereceram como sacrifício. E que benção do céu. Aí os filhos de Levi, que era o responsável por pegar a arca, pegaram a arca e colocaram na grande pedra. Só que alguns homens foram olhar dentro da arca, que não era autorizado olhar. 70 homens morreram por causa disso. Então, como esses 70 homens morreram, houve um grande choro ali naquela cidade, em Bet-Semes, e o povo de Israel agora estão dizendo: pelo amor de Deus, mandaram a mensagem para Kiriat Jearim: venham buscar a arca do Senhor, nós não queremos aqui. Nós não queremos aqui, já morreram 70 homens, nós não queremos morrer mais, né? Então, nos próximos capítulos do livro de Samuel, nós vamos encontrar alguém que vem buscar a arca do Senhor. Agora vamos para Lucas, Novo Testamento. Todo o nosso devocional é parte do Antigo Testamento e parte do Novo Testamento. Agora, no livro de Lucas, capítulo número 9, versículo do 1 ao 17, Jesus chama os seus discípulos, dá ordem aos seus discípulos para que eles saiam pregando a palavra do reino de Deus e curando os enfermos, expulsando demônios. E os discípulos saem, né? Muitos milagres acontecem. Depois a Bíblia diz que Jesus vai para o outro lado, e quando ele chega lá daquele outro lado do lago, a Bíblia diz que multidões já estavam esperando ele lá, e ele sai curando muita gente, ele sai curando os enfermos e tudo mais. Esses milagres de Jesus chegam até Herodes. Quando chegam até Herodes, chegam com a seguinte mensagem: Herodes, João Batista, aquele que tu mataste, ressuscitou e está operando milagre. Então Herodes ficou perturbado e ele disse: eu quero ver quem é esse Jesus. Eu quero ver quem é Jesus. A Bíblia diz que Jesus ele vai para o lado de Betsaida, e quando chega lá em Betsaida, havia ali muita gente. Ele curou, ele pregou, né? E de repente já era tarde, os discípulos disseram: manda esse povo embora. Jesus disse: não, você não pode despedir ninguém com as mãos vazias, dá de comida. Aí ele disse: mas nós não temos comida para tanta gente, é 5.000 pessoas, o que a gente vai fazer? Eu tenho 5 pães e 3 peixes, o que a gente vai fazer? Aí Jesus manda todo mundo sentar, mandou todo mundo sentar, pegou o pão, orou, tendo dado graça, partiu aquele pão para todo mundo e comeram, alimentaram-se 5.000 pessoas e ainda sobrou 12 cestos de pão. Quer saber de uma coisa? Eu acredito que um pedaço desse pão está na minha casa e na tua casa. É por isso que você e eu não morremos de fome. Espere os próximos capítulos. Grande abraço. Deus te abençoe. Um ótimo dia. Começamos hoje é domingo. Amanhã, segunda-feira, tem mais. Abraço.